questão bacana que caiu no vestibular da UERJ. Vamos resolver. Em um experimento pioneiro, a cientista Marie Curie isolou a forma metálica do elemento químico rádio por meio da eletrólise ígnea com eletrodos inertes do cloreto de rádio. No meio tipo de ligação interatômica presente no cloreto de rádio, elabora a equação química que representa a eletrólise desse experimento. Essa questão é bacana porque ela traz conceitos de anos anteriores da química, como, por exemplo, a ligação interatômica, que ocorre no cloreto de rádio. Vamos resolver esse trecho, depois a gente resolve o trecho da equação química que ocorre na eletrólise ígnea, que Marie Curie realizou nesse experimento. Bom, o cloreto de rádio é formado por dois elementos, o rádio e o cloro. Coloca ele aqui já, rádio e cloro. O rádio, ele é da família 2 da tabela periódica, ele é um metal alcalino terroso. Se ele é da família 2 da tabela periódica, ele tem 2 elétrons em sua camada de valência. Então, para adquirir a estabilidade eletrônica, o rádio tende a perder esses 2 elétrons. Então, como é que fica essa representação? Ele se transforma em um cátion bivalente. O rádio fica com NOx 2+. O cloro é da família 7A, 17 da tabela periódica. Ele é um halogênio. Ele tem 7 elétrons em sua camada de valência. Para ele adquirir a estabilidade eletrônica, ele precisa receber um elétron. E nesse caso aqui, ele vai receber um elétron do rádio, porque ele é mais eletronegativo. Como é que fica essa representação? O cloro, quando ele recebe um elétron, ele forma um ânion cloreto, um ânion monovalente. E qual é a fórmula desse composto cloreto de rádio? Agora que você já tem as cargas dos íons, você faz a formulação para ter a fórmula do composto. Como é que faz isso? Copia o rádio e o 1 que está aqui escorrega. Só que o 1 a gente não escreve, então deixa lá o rádio quietinho. Copia o cloro e o 2 que está aqui escorrega. E você escreve o 2 aqui. Olha aí, temos a fórmula do cloreto de rádio, RaCl2. E que tipo de ligação interatômica existe ali? Você já sabe que o rádio é um metal e o cloro é um ametal. Então, quando o metal se liga a um ametal, a ligação interatômica é do tipo ligação iônica. Muito bem, a primeira parte já está resolvida. A ligação interatômica é a ligação iônica, forma ali então um composto iônico, que vai ser utilizado na eletrólise ígnea. Então ele vai ter que sofrer fusão na eletrólise ígnea. Vamos escrever o gerador, depois a cuba eletrolítica. Fica como? O gerador pode ser utilizado essa simbologia, muito mais fácil. E você já sabe que a perninha maior aqui do gerador, o traço maior, é o polo positivo, que é o cátodo. O tracinho menor é o polo negativo, que é o ânodo. Muito bem. Agora escreve a cuba eletrolítica. Vou fazer ela aqui. Nessa cuba eletrolítica vai ser usado o cloreto de rádio. Então, vou deixar aqui já para ele, cloreto de rádio. Vou fazer os 2 eletrodos inertes. Aqui tem um eletrodo e aqui tem outro eletrodo. Muito bem. Se esse eletrodo aqui se conectar ao ânodo do gerador elétrico, ele é o polo negativo. E no caso da cuba eletrolítica, ele é o cátodo. Se esse eletrodo aqui se conectar ao cátodo do gerador elétrico, ele tem o polo positivo. E aqui na cuba eletrolítica ele é o ânodo. Então olha aí, de um lado só os polos negativos, do outro lado só os polos positivos. Moleza. E você já sabe que no cátodo o cátion descarrega nele. Quem é o cátion aqui? O rádio, Ra2+. Já coloca ele aqui do lado, ó. Ra2+, ele é o cátion. Ele descarrega no cátodo. E você também sabe que o ânion descarrega no ânodo. E quem é o ânion aqui? O cloreto. Já coloca o cloreto do lado do ânodo. Ele é ânion, descarrega no
Ânodo, muito bem. Eles estão aqui fundidos, derretidos. Eles sofreram fusão, porque a eletrólise é ígnea. Agora vamos escrever as semi-reações que ocorrem em cada um dos eletrodos aqui da cuba eletrolítica. Então, no polo negativo, né, que é o cátodo da cuba eletrolítica, o rádio recebe elétrons, ganha elétrons. Ganha elétrons de quem? O gerador elétrico. Então, o gerador elétrico injeta elétrons aqui no cátodo. E quem está precisando receber elétrons? O rádio. Então, se o rádio pegou elétrons, ele sofreu redução. Então, escreve isso. Olha lá, no polo negativo ocorre a redução. Redução do rádio 2+. O polo negativo, onde ocorre a redução, é o cátodo. Então, olha lá. Rádio 2+, precisa receber 2 elétrons. E aí ele vira o rádio metálico. Tudo bem? Vamos ver agora o que acontece no ânodo. Instantaneamente, quando o rádio pega esses elétrons, o cloreto injeta elétrons no ânodo. Então o cloreto vai descarregar aqui no ânodo e vai mandar elétrons aqui. E os elétrons vão chegar lá no gerador elétrico. Então, se o cloreto está injetando elétrons no ânodo, significa que ele está perdendo elétrons. Então, ele está sofrendo uma oxidação. Então, no polo positivo da cuba eletrolítica ocorre a oxidação. Muito bem. E aqui, onde ocorre a oxidação na cuba eletrolítica, nós temos o ânodo. Então, o que está acontecendo aqui com cada cloreto? O cloreto está perdendo um elétron. E à medida que o cloreto perde um elétron, ele se transforma em um átomo. Um átomo de cloro com 7 elétrons. Só que não tem um cloreto só, tem mols de cloreto na cuba eletrolítica. Outro cloreto vai descarregar também mais um elétron aqui e vai se transformar em um átomo. E aí, olha só o que acontece. Temos uma ligação covalente, vai formar o Cl2. Então aqui você precisa colocar que é formado o Cl2. Gasoso, o gás cloro. Perceba que aqui desse lado da semi-reação, você só tem um cloro. E desse lado você tem 2, precisa balancear. Então precisa colocar o coeficiente 2 aqui. Agora, como você tem 2 cloretos, então foram cedidos nesse eletrodo 2 elétrons. Pacotinhos de 2 elétrons, tá? Então, aqui fica com 2 elétrons. Como é que fica agora essa equação geral? A equação química dessa eletrólise ígnea, a equação global. Primeiro, precisa ser cortado os elétrons. Então, vamos cortar os elétrons. Aqui eu tenho 2 elétrons do lado dos reagentes, antes da seta. E aqui eu tenho 2 elétrons do lado dos produtos. Eles estão em lados opostos, eu posso cancelar. Não tem mais o que cancelar. Olha lá, eu tenho um rádio 2+, aqui eu não tenho um rádio. Eu tenho Cl-, aqui eu não tenho Cl. Então, o que resta, você copia. Fica como? Rádio 2+, mais 2Cl-, rádio metálico, mais gás cloro. Ficou apertadinho aqui, mas dá para ver. Gás cloro. Essa é a equação química da eletrólise ígnea que foi pedida. Vamos rever algumas ideias também. Já está respondida, é isso? Vamos rever algumas ideias que você já tem aí de química. Vamos tirar a prova real. Olha só, estamos dizendo que o rádio está sofrendo redução. Estamos dizendo que o cloreto aqui está sofrendo oxidação. Então vamos comprovar isso aqui embaixo. Aqui eu tenho o rádio 2+, aqui eu tenho Cl-, e o rádio aqui, qual é o NOx dele? Aqui é 2+, aqui substância simples, NOx 0. O cloreto aqui é o menos, aqui eu tenho Cl2, cloro gasoso, é substância simples, qual é o NOx? 0. Vamos ver então se está acontecendo oxidação e redução. O rádio de 2 reduziu, foi para 0. Então aqui está sofrendo uma redução, está acontecendo uma redução. E o cloreto de 1-, ele também foi para 0. Só que de 1-, de -1
Para 0, aumentou. Então ele está sofrendo uma oxidação. Olha aí. Então, tirando a prova real, rádio 2+, sofre redução. E o Cl-, o cloreto, sofre oxidação. Cloreto, oxidação. Bacana, né? Tudo certinho. Então é isso aí, meu querido mortal. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Acesse lá o site olharquimico.com e baixe listas de exercícios com resoluções e comentários desta aula. Até a próxima. Fui!